pessoas, como é que vocês estão? Bem, eu estou ótimo. E eu já queria pedir desculpas pelo barulho do ventilador, né? Eu tava até pensando em gravar isso aqui sem o ventilador ligado, mas o calor aqui do sul tá insuportável, cara, vocês não têm noção. Então, se o vídeo todo vocês ficarem ouvindo o som do ventilador, por favor, ignorem. Enfim, hoje a gente vai falar sobre um jogo que eu descobri um tempinho atrás. Eu não lembro em qual vídeo foi, mas foi em um iceberg de jogos. E tipo, eu fiquei interessado, né, pra investigar sobre esse jogo, cara. Então eu pesquisei horrores, né, encontrei alguns vídeos antigaços do YouTube sobre esse jogo. E eu fui anotando tudo que era informação. E como de sempre, esse vídeo também não vai ter roteiro, né? Eu gosto de fazer assim, falas mais improvisadas. Porque quando eu tô lendo alguma coisa, eu meio que eu fico com uma voz mais robótica, né? Ia ficar parecendo um negócio feito por IA. E quando eu tô falando sem nada em base, né? Eu consigo me expressar um pouquinho melhor. Mas enfim, vamos só logo pro assunto. Antes da gente entrar no assunto de fato, as informações que eu encontrei sobre esse jogo, ou o criador desse jogo, vão ser bem pouca coisa. O nome desse jogo é Fun, que em uma tradução livre, e eu acho que a Maria já deve saber a tradução para isso, é diversão. O jogo começa com um breve aviso que tá escrito assim: esse jogo foi feito por um demente, então tenha cuidado, pois esse jogo não é nada acolhedor, então se divirta. Pode não ser uma tradução correta ou exata, mas é por esse caminho. Foi o melhor que eu consegui, desculpa. E logo alguns segundos depois que esse aviso é dado, enfim aparece o título do jogo. Simplesmente jogado na tua cara o título do jogo. O que dá pra observar dessa gameplay é um corredor completamente vermelho com barulhos de grito e carne rasgando. Eu não sei que seria som esse, mas sei lá, efeito sonoro do Mortal Kombat. Foda-se. E a tela parece meio embaçada nos cantos. Parece que tá embaçada em todo lugar. Porque não é possível um negócio desses, né? De tão mal feito que é feito esse jogo. E nesse corredor tem algumas legendas flutuantes. Que conforme você vai andando nesse corredor, né? Você vai se deparando com mais legendas. E aparentemente essas legendas tentam contar uma história que, por sinal, não é uma história boa, né? É uma história, sei lá, meio edgy, porque esse cara aparentemente queria fazer um jogo edgy, mas ele falhou miseravelmente e só fez um negócio ser totalmente grotesco, nada a ver. Tipo, o cara só pensou nas piores frases possíveis e meteu ali. Mas enfim, o que elas dizem é o seguinte: eu vou ter que tentar substituir algumas palavras para o YouTube não comer o meu brilho. Você quer ouvir uma história engraçada? Quando eu era mais novo, eu queria estudar todas as meninas da escola e foder todas elas. Um dia eu vi a minha mãe nua e meu pai se matou. Não se sabe porquê, a gente só sabe que ele se matou e foda-se. E eu matei a minha mãe. E aí eu estudei ela. E foi divertido. Ai minha nossa, como ele é psicopata. Ele vê sangue e dá risada. Ele estuda mulheres e acha engraçado. Mas enfim, logo após essa história ridícula, meio que a gente chega no final desse corredor. E chegando no final desse corredor, a gente simplesmente cai em um buraco. E no final desse buraco tem uma foto de uma mulher assassinada. Uma legenda escrito: olá mãe, abre aspas, toque nela, fecha aspas. E eu acredito que a parte do toque nela seja para induzir o jogador a chegar perto, né, para interagir. Aí simplesmente tem uma mulher cadáver, só que 3D dessa vez. E ela meio que tá implorando para que você
foda o corpo morto dela. Após esse negócio mega esquisito, você é teletransportado para um vácuo branco e logo à sua frente tem uma pergunta. Você é psicopata? Porque eu sou. E você simplesmente não podia escolher a opção não, porque só tinha a opção sim. Ou seja, opção A, sim. Opção B, sim. Quando você responde a pergunta, você era meio que teletransportado para um quarto vermelho, com esse negócio aí que eu não entendi, que estava no meio da sala, e com várias imagens gore nas paredes. Ou seja, imagens reais de pessoas em hospitais com feridas graves ou mortas. Eu juro que aquele negócio realmente parecia um museu de imagens gore, de pessoas mortas de verdade. E dentro desse mesmo quarto havia uma porta. E na porta havia uma mensagem em cima, escrito o seguinte: espero que esteja gravando isso, porque seria divertido de ver. E assim você era teletransportado novamente para um quarto branco, só que dessa vez com uma outra pergunta, e que perguntava mais ou menos assim: você se divertiu? E com uma resposta sim e não. E caso você responda sim, ele apenas pede para que você escreva eu me diverti em um papel e mandar para o e-mail do criador do jogo. E realmente várias pessoas fizeram isso. Escreveram eu me diverti um papel e mandaram pro cara. Mas caso você respondesse não, você apenas levava um jumpscare daquela mesma mulher, um cadáver em 3D. E tanto se você responder sim, tanto quanto responder não, o jogo acabava do mesmo jeito. E inclusive o jogo reiniciava. Aparentemente, este jogo foi criado por um adolescente que queria meter uma de psicopata, querendo fazer o jogo mais assustador de todos, só que ao invés de ser assustador, na realidade ele só conseguiu fazer um negócio escroto e ridículo. E no caso, esse jogo foi criado pelo um tal de Nameless, que em uma tradução livre seria sem nome. Acredito eu, pelo que eu entendi, esse jogo foi lançado em 2013 em um site chamado IndieDB. E aparentemente essa foi a única rede social que eu encontrei desse cara. Eu até achei uma conta no Twitter com o mesmo nome, mas eu não tenho tanta certeza, eu acredito que não seja o mesmo cara, mas enfim. E sobre esse site, a IndieDB é um site feito para desenvolvedores independentes de jogos. Ou seja, pessoas que têm uma baixa renda ou produzem jogos sozinhas poderem postar seus próprios jogos nessa rede social. Tipo, eu realmente não achei mais nada sobre o criador, a não ser outro jogo que ele também teria desenvolvido. E eu digo no sentido de não saber quem ele é na vida real, ou sei lá, algum histórico criminal da vida dele. Mas enfim, sobre esse jogo no qual eu estava me referindo, é um jogo chamado Evil. E é um jogo totalmente diferente do Fun, que uma tradução livre seria Diabo. E esse jogo é muito mal avaliado, mas não por ter os mesmo conteúdo que o Fun, tipo imagens gore, né, histórias sobre estudar meninas da escola. O jogo só foi mal avaliado por causa das mecânicas, tipo, o personagem se movia muito mal e, assim, falhas técnicas do jogo. E o jogo em si até possui lore. Eu fiquei com preguiça de entrar mais a fundo sobre esse jogo. Então eu apenas li o sinopse desse jogo. E assim como o Fun, também é um jogo de terror sobre um cara aleatório que simplesmente entrou na mente do diabo. E ele meio que enfrenta assombrações e tem que encarar seus maiores medos. E só para deixar um adendo aqui que eu não joguei esse jogo.
Eu apenas consegui achar uma gameplay lá de 2013, e essa gameplay no caso tava sem censura, ou seja, tava explicitaço sobre as coisas que eu falei desse jogo, sobre a mulher morta, as fotos, gore e os caralho. E esse vídeo tá disponível até hoje pra qualquer um ver. Só que nem por isso eu vou disponibilizar o link desse vídeo pra vocês, porque pode ser que eu pegue uma reputação ruim por estar disponibilizando esses negócios. Mas caso você seja uma pessoa extremamente curiosa que nem eu, então se vira pra achar. E os caras que estão no YouTube já faz um tempo já devem saber que esse vídeo só tá disponível porque na época que esse vídeo foi lançado o YouTube não era tão rígido quanto hoje. Mas é isso, pessoal, isso é só o que eu tenho para falar sobre esse jogo neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!